Me. Por que eu não tô? Você entende desse? Não, é rapidinho, é sério, é importante. Como é que... Eu não tô conseguindo ouvir. Tá falando tudo, ok? Aí, agora você está me ouvindo. Eu tô ouvindo. Tô, Agora agora está eu tô me ouvindo. ouvindo. Ah, muta o seu aí. Conforme for, a gente vai interagindo, tá bom? Agora tá bem? Tá ouvindo? Tô ouvindo. Legal. Daqui a pouco brota mais gente aqui, tá? Daí o negócio é o seguinte, nós vamos iniciar essa nossa aula retomando o que a gente tinha visto nas aulas anteriores, né? Na aula anterior. E a gente estava falando de socialização. A gente até bateu um papo a respeito de socialização no tempo das aulas presenciais, e o que a gente conseguiu concluir é que o ser humano é um ser social. Ele depende de outros para poder sobreviver, e a gente passa por fases dessa socialização. A socialização primária, que acontece lá quando nós somos crianças, né? Isso é feito em casa. A socialização secundária, que acontece quando a gente deixa o núcleo familiar e passa a interagir com outros meios, por exemplo, a escola, outras crianças, outras famílias, né? Então a gente começa a partir para a segunda fase da socialização, que é a socialização secundária. A gente cita também a tal da socialização terciária. Essa daí acontece quando a gente já tem mais idade e já consegue formular os conceitos e até emitir opiniões próprias, né? Muitas pessoas falam que isso aí é uma fase da ressocialização. Né? Normalmente, a grande maioria das pessoas não chegam a essa fase de não só reproduzir a sociedade, mas ela apontar nortes, né, para uma nova construção. Bom, hoje nós vamos iniciar essa aula retomando um dos exercícios que foi feito, tá? Para que isso aconteça, eu vou dar uma olhada aqui, está lá na aula de sociologia, na classe, né, de sociologia geral, você tem lá. Deixa eu partilhar essa tela aqui para vocês saberem como é que faz esse negócio, tá? Aonde que eu quero que vocês vejam lá. Então, fique vendo só. Então, vocês vão ter aqui, aí. Agora é possível ver. Lá na sala de sociologia, é igual ao que está aqui, você vai lá no texto sociabilidade e socialização. Descendo um pouquinho mais, a gente vai ter atividade. Ó, essa daqui é atividade. Ó. Tá aqui, ó, esse roteiro de atividades. É nesse roteiro que vai estar a atividade que eu quero comentar com vocês, tá? Uma coisinha bem rápida. Aqui. Sociabilidade. Sociabilidade é a capacidade dos seres humanos em viver em sociedade que se desenvolve pelo processo de socialização. Destacam-se nesse processo. Esse processo como um todo, né, ele tem algumas coisas que se destacam ali.
A assimilação de hábitos e regras e dos costumes característicos de um grupo em que o processo de socialização varia de cultura para cultura. Isso daí é um destaque dentro da nossa socialização, tá? E aqui ele pede para você colocar o que se destaca. E o que não se destaca que vai ser a opção errada. Capacidade da pessoa de assimilar regras e hábitos de sua cultura como única, né? Quando nós somos crianças, nós temos esse negócio de achar que o mundo é o nosso mundo, né? Então a gente tem essa capacidade de assimilar como se nós fôssemos únicos e não reconhece culturas diferentes. Você acha que o outro é errado e, na verdade, a gente não está adaptado a entender essa multiplicidade, né, de contextos sociais. Conflitos sociais como um todo, sim. Tudo que acontece na sociedade, ele interfere nessa assimilação do homem. Apenas aspectos individuais do homem. Bom, quando a gente fala em socialização, processo de socialização, nós jamais assimilamos apenas aspectos individuais, né? Apenas aspectos individuais, não. Nós assimilamos individuais e sociais. Então, essa questão está errada. A assimilação de hábitos, das regras e dos costumes característicos de um grupo. Sim. Então, esses conflitos sociais, né, como um todo, vale, e apenas aspectos individuais do homem, isso aí estaria errado, né? E como você justificaria isso daí? Justamente o quê? Que essa socialização, ela não acontece apenas por aspectos individuais. Você acaba assimilando o tipo de roupa que o outro veste, a forma como ele fala, né, a forma como ele se comporta, os gostos dessa pessoa. Então, essa daí seria a alternativa que você apontaria como errada, tá bom? Então, guarde isso na hora de realizar. Eu preciso que vocês me façam esses exercícios. Gente, é triste eu falar isso, né? Mas nós precisamos melhorar a forma como a gente está apresentando as atividades. Eu quero essas atividades feitas à caneta, ó. Ensino médio, está na hora já de fazer tudo. Errei, professor. Passa um branquinho, tá? E caprichar também nas fotos, né? Tem uns aí que é digno de Pulitzer, né? Pulitzer é um prêmio, né, que dá para aquelas pessoas que se destacam, né? Tem vários ramos, né? Política, economia, sabe? Prêmio Nobel da Paz, mas o Pulitzer é um outro tipo de prêmio. Tem gente que merece um Pulitzer com as fotos que ele me manda, né? Totalmente fora de foco, totalmente torta, de longe, daí você aproxima, daí você não consegue enxergar nada. Então, tentar melhorar, caprichar um pouco mais nessas fotos. Apesar que, quando do retorno, eu vou querer ver, sim, todas essas atividades feitas no caderno. Se você imprimiu essa folha, né? Você cola ela no caderno, então guarda numa pasta para me apresentar quando do retorno, tá bom? Bom, a gente retomou aquele exercício que fala de socialização e agora eu queria abordar um novo tema com vocês, tá? Eu acho que esse de socialização foi batido, a gente vai voltar nele várias vezes, que a sociologia é isso, né? Sempre estar retornando e é o degrau que a gente tem que andar, tá? Para subir essa escada. Então, a gente sempre vai estar retomando isso, tá? E é muito bom que a gente tenha bem sólido esse conceito básico, que é o da socialização. Hoje nós vamos falar da construção do indivíduo, né? Como que esse indivíduo ele é construído. Primeira coisa que eu quero falar dessa construção individual, que na verdade não é tão individual assim, eu queria apresentar para vocês um filme, né? E esse filme ele aborda assim a dependência que nós temos do social, de viver em comunidade, de viver numa sociedade, de partilhar as nossas ansiedades, partilhar, quer dizer,
a gente acaba vivendo em sociedade e depois, se a gente tentar se isolar, até como está acontecendo agora na pandemia, né? Muitos hábitos que a gente tinha, a gente tem retomado eles de forma diferente, para que não perca esse vínculo social. E esse vínculo social é que eu queria trabalhar com vocês, tá? Porque esse vínculo social é que nos garante a permanência da nossa cultura, o agir de forma social da nossa cultura. Por exemplo, se vocês notarem o que aconteceu nessas últimas apresentações, deixa eu ver aqui, eu vou buscar justamente essa, essa atividade que está feito lá lá no, lá no CMSP. Lá no CMSP, eles, eles, é, eles tocaram nesse assunto, e esse assunto é muito conveniente nós podermos tá voltando nele, né? Está gravado lá, e a gente vai voltar nele, que é o tema que trata da socialização. Quando a gente fala desse tema da socialização, nós estamos falando, por exemplo, lá tinha duas professoras e elas falaram muito a respeito daquelas pessoas que são criadas fora do círculo social em que elas vivem, né? E a gente, a gente nota na fala delas que elas falam de uma criança que foi criada por animais, né? Então ela acabou pegando os trejeitos desses animais, elas se comunicavam só por grunhidos, né? E não é difícil a gente encontrar, por exemplo, notícias de pessoas, de crianças que foram abandonadas e elas acabaram sendo criadas, né, por animais. Criança, por exemplo, que eu tenho notícia, né, por exemplo, de uma garotinha que ela tinha problema mental e ela era abandonada pela mãe, pelo pai, pela família. E ela foi criada no quintal e ela realmente foi literalmente colocada do lado de fora de casa. E ela tinha companhia dos cachorros, né? E ela foi criada junto com esses cachorros. Acontece que quando foi denunciado e chegou a polícia lá, os cachorros protegiam essa garota, ela entendia os cachorros, né? Ela meio que fazia uma comunicação, pode-se falar comunicação, né? Eles se entendiam justamente por causa dessa proximidade. Bom dia, Pablo. E então, o que acontecia? Essa interação entre eles trouxe uma forma deles interagirem e criou-se dessa forma um convívio social, né? Uma forma de ver o mundo, uma forma de interagir. Então, quando foram tentar resgatar essa garota, os cachorros avançavam na polícia, deu o que fazer para tirar aquela menininha dali e resgatá-la, né? Só que a menininha, ela já comia em vasilhinha no chão que nem um cachorro, ela latia, ela chorava como um cachorro. E isso porque ela acabou assimilando os hábitos do meio que ela vivia, né? Então, essa construção individual dela dependeu muito disso. Tá? E nós, quando nós nos isolamos, nós sentimos a necessidade desse convívio social. Então, para ilustrar essa atividade, eu estou indicando para vocês, e isso está lá assim também, lá na sala de Sociologia Geral, que eu vou colocar aqui para vocês agora, veja só isso que eu vou apresentar para vocês. Ó. Na sala de Sociologia Geral, aqui. Volta. Vou abrir uma nova sala aqui que fica mais fácil. Aqui. Aqui.
Vamos aqui para a minha sala de Sociologia Geral. Aqui, ó. Quando a gente chegar aqui, pega aqui na atividade, eu coloquei aqui para vocês, ó. Tá aqui embaixo, ó. Vou colocar aqui o segundo bimestre. Quando a gente abrir aqui, a gente vai ver aqui, ó, um filme. Esse filme é o Náufrago, tá? Então, ele foi feito no ano 2000, a gente já está no ano 2020, faz 20 anos que existe esse filme e ele ainda é super atual para a gente tratar desse assunto. Esse filme, gente, quando a gente notar ele trata justamente de um homem que ele trabalhava no correio, só que é um correio particular dos Estados Unidos, a chamada FedEx, e o avião dele caiu e ele acabou ficando náufrago, isolado numa ilha. E daí, nessa ilha, ele começa a promover algumas atitudes no sentido de não perder o laço com o social, né? O laço com aquela vida que existia, né? Por exemplo, assim, contava os dias. Esse filme ele tem um negócio característico que ele acha uma bola de vôlei. E daí a bola de vôlei é da marca Wilson. E daí ele cria um personagem, um amigo para ele não se sentir sozinho. E ele fala, Wilson, Wilson. Não sei se vocês já viram esse filme. Esse filme vai estar indicado aí para vocês nessa atividade, tá? É um link que o filme está dividido em 2 partes e é possível assistir. Gostaria muito que vocês assistissem para a gente poder conversar a respeito disso, tá? Esse filme a gente vai encontrar nesse site aqui. Nesse site aqui, eu vou mostrar para vocês, ó. E ele tá lá, ó. Esse filme que tá aqui, vocês vão conseguir assisti-lo gratuitamente, ó. Tem parte 1 e parte 2, ó. A bola que ele encontrou lá como para ser amiga dele, né? Então o filme é totalmente gratuito, tá? Você vai conseguir vê-lo gratuitamente, né? Eu acho que colocando o link aí vai dar para a gente ver. Então eu quero que vocês, na verdade, tenham acesso a esse filme, tá? Tem o link lá embaixo, mas eu vou pegar esse link aqui e vou colocar para vocês. Vai que tem alguém que não tem acesso a isso, né? Eu vou colocar para vocês, tá bom? Então, deixa eu colocar no chat aqui, que daí no chat vocês vão conseguir pegar esse link e assistir esse filme, tá bom? A Isa Mariana também chegou, muito bom dia. Daí o negócio é o seguinte, nós vamos então agora, eu preciso da participação de vocês, tá? Então, pode ser pelo chat. E a pergunta que eu quero fazer para vocês é o seguinte, o que vocês têm feito para não perder o vínculo com os amigos? Né? O que vocês têm feito para justamente não perder esse vínculo? Bom, eu tenho usado as redes sociais, eu tenho encontrado eles em alguns lugares, por exemplo, assim, supermercado, já encontrei aluno, já encontrei outros amigos, já encontrei professor. A gente tem essa necessidade de manter o social, manter esse vínculo, para que nós não, digamos assim, porque a pessoa, se ela fica isolada, ela pira, né? Ela pira. Ah lá, eu converso pelo WhatsApp, isso mesmo. Quer dizer, existe uma necessidade desse vínculo social, tá? Por quê? Porque nós somos animais sociais. Quando nós nascemos, né,
nós não somos que nem a cobra, por exemplo, né? E a gente já abordou esse assunto quando a gente falou de socialização. A cobra, ela sai do ovinho e está pronta para viver, né? Agora, o ser humano não, ele precisa de alguém para acalentar, para cuidar dele, né? Também ver pessoalmente em algum lugar, acalentar, dar a alimentação, limpar essa criança, né? Então, nós necessitamos dessa proximidade. Alguns animais não precisam, mas o ser humano precisa. E por causa dessa necessidade, ele cresce dependente do meio social dele, tá? E quando nós somos isolados, por exemplo, um presidiário, ele é preso, por exemplo, né? Ele é preso lá, e mesmo preso, lhe é garantido esse convívio social com os demais presos, né? Ele tem direito de ter essa participação social, justamente porque a pessoa, se ela fica totalmente isolada, ela acaba pirando, né? Por isso que eu queria que vocês assistissem o filme do Náufrago. Para quem chegou agora, eu estou disponibilizei até aí no chat o link, e tem também esse filme na atividade, justamente para vocês conseguirem entender essa necessidade, né, desse vínculo social. Eu queria mostrar para vocês também a atividade da próxima semana, que vai indo nessa direção, tá? Deixa eu ver aqui se eu consigo primeiro acessar essa atividade aqui. Ó, eu vou partilhar com vocês. Eu vou partilhar com vocês essa atividade. Deixa eu ver aqui como que eu faço. Uma janela. Isso. Daí aqui, ó, vamos ver se essa atividade é esse daqui. Esse daqui, ó. Nessa nova... Vocês estão vendo, conseguindo ver? Vocês estão conseguindo ver essa atividade? Está conseguindo ver? Sim. Muito obrigado, Pablo. Daí vamos lá. Essa atividade eu estou postando para vocês agora para outra semana. Olha só, a sociabilidade humana desenvolve-se através do processo de socialização. Sobre esse processo, assinale o que for correto. Tá? Então, na verdade, aí a gente vai assinalar as que são corretas, e a que vai ficar sem assinalar vai ser a que é incorreta. Tá? Olha só. A socialização possibilita o desenvolvimento da personalidade individual e a transmissão da cultura de uma sociedade. Deixa eu desligar o filme aqui, que eu acho que o filme não ficou ligado. Calma lá. Aqui. Aí. Pronto. Agora a gente volta lá. Bom, a socialização possibilita o desenvolvimento da personalidade individual e a transmissão da cultura de uma sociedade. Essa socialização é que possibilita essa relação. A família, a escola, os grupos de convivência e os meios de comunicação são principais agentes. Deus do céu, hein? Quem diria? Será que a Xuxa socializou o pai de vocês? Me socializou, com certeza. Né? Todo programa que você assiste, ele acaba te socializando. Hoje nós somos socializados até pelas redes sociais. Olha a gente aqui, né? E outra, o processo de socialização se encerra quando as pessoas se tornam adultas. Lembra da socialização terciária? Às vezes a pessoa bem mais velha, ela entra num processo de ressocialização, reaprender a andar, reaprender a comer, reaprender a sentar. Quer dizer, a pessoa mais idosa, ela fica limitada, então ela tem que reaprender. E esse reaprender causa nela também uma transformação. É a terciária. Ela tem muita coisa para falar por causa da experiência dela. E, por último, socialização e aculturação são termos que têm o mesmo significado. Bom, a aculturação, como eu já disse, eu citei, na verdade, lá atrás, e a gente vai ver isso com mais profundidade mais para frente. A socialização é uma forma, a aculturação é uma forma de socialização. Por exemplo, um índio, ele foi socializado lá na aldeia dele, quando ele vem
para a nossa sociedade, ele vai sofrer uma socialização, tá? Às vezes até primária, falar, quando você vai no banheiro, você tem que fechar a porta, né? É uma socialização que para gente que vive nessa sociedade é primária. Só que ele não vive isso lá na aldeia dele, tá? Então, é chamado de aculturação. São termos que têm o mesmo significado. Em termos de significado, sim, mas não são a mesma coisa, tá? Eu queria que vocês pensassem melhor nessa questão que vai estar colocada para vocês, acho que a partir da semana que vem vai estar lá no Padlet, né? E queria que vocês tivessem acesso a isso e tentassem, sabe, pensar nisso. Agora eu quero conversar com vocês aqui. Tá todo mundo me vendo? Tá, né? Bom, uma coisa que eu queria conversar com vocês. Sociologia, gente. Sociologia não é uma matéria que nem matemática, que a gente pega um monte de exercício e fica fazendo um monte de exercício e a partir dessa repetição é que você vai conseguir formar uma ideia e é isso. Não. Sociologia é muita conversa, é muita demonstração, é uma tentativa de evidenciar essa ou aquela interação que acontece na sociedade. Sociologia, ela, na verdade, debate o seu dia a dia, só que de uma forma científica, né? De uma forma colocada onde você entenda por que a coisa acontece dessa forma. Tá? Tem muita coisa escrita, eu acho que é bem por aí o caminho. Então não se preocupe só em estar fazendo exercício, mas se preocupe sim em refletir. Se você olhar as aulas do Centro de Mídia, e depois talvez eu passe até uma aqui, vocês vão ver que, na verdade, ali é muito mais um bate-papo, uma interação. A minha intenção, quando eu estou promovendo esses aulões com vocês, é justamente encaminhar os exercícios, encaminhar a reflexão, tá? Não é, assim, no sentido só de cobrar o volume. Eu quero saber o quanto que você já conseguiu entender como que funciona a sociedade, tá? Porque não adianta você ficar aí cuspindo para mim um monte de conceitos, né? Fulano de tal falou isso, fulano de tal falou aquilo, tem um escritor tal. Fala, sociologia não é isso. Sociologia principalmente no nível médio, é entender essas relações sociais e como que o mundo é construído, né? Perceber que uma cultura diferente vai ter uma visão diferente daquela mesma coisa que você vê, tá? Isso é a sociologia nesse ensino médio, né? Capacitar vocês de entender o mundo que te cerca, tá? Não achar, por exemplo, que a pessoa, porque ela se veste de forma diferente, ela é um alienígena. Não, entender, né, que se você tivesse sido criado na cultura dela, tivesse vivenciado da forma que ela vivenciou a vida, você também teria a mesma visão que ela, tá? E compreender esse processo, tá? Se a gente vai aqui, qual que é a intenção que eu tenho com vocês? Eu vou partilhar isso daqui com vocês, que são... Isso aqui é chamado de habilidades a serem desenvolvidas, tá? Não é uma guia. A habilidade que eu quero desenvolver com vocês é essa daqui, ó. Vamos ver aqui. Ó, se a gente ver aqui, ó, primeiro ano do ensino médio, ó, eu quero essa habilidade aqui, ó, que tá bem aqui. Deixa eu ver se eu consigo aumentar o tamanho disso para vocês conseguirem ver. Vamos ver se aqui tem. Aqui. Mas não dá acesso. Mas tá aqui, ó. Reconhecer que a construção identitária, reconhecer que a sua identidade é um processo contínuo que vem da relação entre indivíduo e sociedade, ou seja, dos grupos sociais por meio dos quais ele interage e participa da vida em sociedade. Reconhecer a construção identitária. Sabe o que significa isso, gente? Eu vou falar para vocês o que é isso daí. Eu vou falar para vocês o que é isso daí.
digamos assim, é aquele negócio que eu já falei para vocês, também vou repetir. Ó, a sua identidade, ela não veio do nada. Você não aprendeu a, a, a você não nasceu aprendido, sabe, com tudo aquilo que você precisa saber. Você não nasceu sabendo. Por exemplo, vamos falar um pouco do trabalho, né? Vamos entender um pouco o trabalho social, que o nosso trabalho, a forma como a gente constrói o nosso mundo, é uma forma, é uma representação, é uma coisa concreta da sociedade, tá? Que exprime as nossas relações sociais. Quer ver? Uma aranha. O homem, ele jamais vai conseguir fazer uma teia de aranha tão perfeita como a aranha. Já viu a aranha fazer uma teia? Aquilo é perfeita. Aquilo dali é perfeito. Nossa. Só que ela... O que diferencia a aranha do homem? A aranha, ela nasceu sabendo fazer uma teia. E a teia dela é perfeita. E a menos que tenha alguma interferência fora, ela sempre vai construir a teia dela bonita, é um exemplo de construção. Só que ela não tem a consciência de saber como que ela sabe fazer aquilo. Aquilo dali nasceu com ela. O homem, apesar de não conseguir fazer uma teia tão bonita quanto a da aranha, o homem tem uma capacidade diferenciada, né? Ele não sabe fazer só aquele tipo de teia de aranha. Ele vai fazer umas mais bonitas, outras mais feias, né? A aranha não, a aranha ela sempre vai fazer a teia do mesmo jeito, porque ela nasceu sabendo fazer aquilo daquela forma, e o homem ele tem a capacidade de aprender, né? Essa capacidade nossa de aprender é justamente o que diferencia a gente dos demais seres vivos, né? E essa capacidade de aprender é que nos garantiu até hoje a nossa sobrevivência. Porque é através dessa interação, da convivência em sociedade, que o conhecimento vem passando de geração para geração, construindo uma cultura e criando os indivíduos a partir daquela cultura que foi construída, né? Então, é muito importante a gente não perder isso de vista, né? Que a construção do indivíduo, ela depende muito, né, da construção social que está posta para ele, né? Se você for criado num meio onde você cortar o cabelo sempre rapado, né? Zerado, né? Aquilo dali é o normal. Quando você entrar em contato com uma outra cultura onde o cabelo comprido é que é o normal, você vai estranhar, entendeu? Mas agora você vai entender que nem tudo é igual. As culturas são diferentes e geram indivíduos diferentes, tá? E esse gerar indivíduos diferentes nos levam a crer o quê? Que se o indivíduo for criado de forma isolada, for criado por seres muito estranhos ao ambiente dele, por exemplo, criado com animais, e a gente tem bastante história, né, de seres humanos que tiveram essa proximidade com os animais, ao invés de ter com outros seres humanos, acabaram assimilando os trejeitos deles, né? Por exemplo, a menininha lá, ela latia como um cachorro, né? E eu tenho também história de meninas que foram criadas por lobo, né? No caso ali, era duas menininhas lá na Índia, a Mala e Kamala, que foi criada por lobo. Essas menininhas, elas não andavam mais em pé, elas não comiam como todo mundo, elas caçavam, elas uivavam, elas meio que tentavam, quando foi analisada, elas, digamos assim, parecia que elas se comunicavam com os lobos. Mas a comunicação, gente, é uma coisa própria do ser humano, né? Então, ali, eles têm, digamos assim, o que eu poderia chamar assim de uma comunicação primitiva, né? Incapaz de ser colocada em termos de sinais, né? Uma fonética. O ser humano ele levou muito tempo até ele conseguir entender
como funcionava esse tipo de coisa, né? Então, caçar em grupo, se abrigar durante os períodos de tempestade, poder plantar, poder colher, criar outros animais para poder se alimentar. Tudo isso, gente, foi um processo que não foi individual, foi um processo que foi social. Então, hoje a gente já tem isso tudo assimilado dentro da nossa cultura e fica muito mais fácil a gente conviver. E quando é tirado isso da gente, a gente fica meio que perdido. E é por causa da necessidade desse convívio social. Agora, nesse período de pandemia, a gente está vivendo uma situação que nos põe à prova todas aquelas teorias sociológicas, né? O quanto que um homem ele é capaz realmente de viver isolado dos demais, né? Eu, nos primeiros dias de quarentena, falei, que beleza, né? Vou ter paz, ninguém vai me encher o saco, vai ser ótimo. Uma semana depois estava, poxa, que vontade de andar um pouquinho, que vontade de falar com alguém diferente, né? Essa necessidade, ela é própria do ser humano, tá? Às vezes você imagina assim, não, mas viver sozinho seria uma boa, mas você viver sozinho, ela não iria te complementar, te completar, né? O outro tá falando aqui que viver sozinho é barra. A necessidade de te complementar essa sua vida, né? Eu preciso que vocês assistam ao filme Náufrago, que eu deixei o link. Esse link, ele está tanto lá na atividade geral, né, atividades, né, de sociologia geral, só procurar lá, você vai achar o link, e ele também vai estar individualizado em cada classe, também vai ter, porque essa atividade é para rolar para todo mundo. Eu queria agora não sei se todo mundo conhece, mas eu queria mostrar para vocês uma novidade que tem nessa nossa forma de comunicação, tá bom? Que seria o site do Benevenuto Torres. Ali foi criado um site que vai possibilitar a gente conseguir efetivamente levar para vocês o que está acontecendo, né, em termos de atividade, tá? Eu vou colocar na tela para mostrar para vocês esse site, tá? E vou colocar também no chat o endereço para vocês clicarem em cima e poder até chegar lá ver quem ainda não viu, sabe? É melhor que o Padlet, é melhor que o Facebook, é melhor que o WhatsApp, porque tem um professor que não usa o WhatsApp. Eu preferi não usar, porque eu tenho 500 mil turmas, gente. Imagina fazer 500 mil grupos. Eu não vou ter descanso, não vai dar. Entendeu? Não tem como. Eu já estou disponibilizando todos os outros meios, Face, os e-mails que eu tenho. É difícil, mas o WhatsApp não dá. O WhatsApp, então, tive que deixar separado para eu poder individualizar a minha vida também, né? Quer ver? Colocar para vocês o site do Benevenuto. Vamos ver. Vai estar aqui. Site do Benê. Aqui. Ó. Então vamos ver aqui. Eu vou mostrar para vocês, ó. Uma guia do Google Chrome. Aqui, ó. Tchum. Compartilhar. Dá uma olhada no site do Benê. Então você tem aqui, ó, esse site. Depois eu vou copiar e colar e mandar para vocês, tá? Aqui, ó, você tem página inicial, tem roteiro de atividades, professores por sala, e-mail dos professores. Apesar que aqui tem o meu e-mail, mas é o e-mail do Microsoft. Eu prefiro muito mais o do Google. Para mim, tanto vai fazer. Se mandou para mim, eu vou pegar. Eu tenho pego gente até no Face. Então, mandar no... Eu olho tudo. Então, pode mandar nesse daí também, que esse daí é da Microsoft. Eu quero que vocês se atentem aqui. Tá vendo aqui, ó?
quando eu clico em cima do roteiros, só deixo parado, ó, tem caderno do aluno. A partir da semana que vem, eu quero ver com vocês se eu começo a usar o caderno do aluno com vocês, tá? Então, todo mundo, se não tiver, ó, você vem aqui, ó, você clica aqui, você vai ter acesso ao caderno do aluno. Se você não foi buscar na escola, né? Se a sua mãe não foi buscar, ninguém... Aqui também tem um caderno do aluno. Eu vou estar vendo se eu consigo tirar dali algumas atividades para que as pessoas também consigam fazer, tá? Mas vamos clicar em cima dos roteiros, ó. Se você clicar em cima dos roteiros, vai estar aqui, ó, vai ir para uma outra página, e nessa outra página, se a gente vem aqui, ó, tem um roteiro por semana, ó, tá? Todas as semanas estão ali. Você vem aqui, por exemplo, ó, o roteiro de 29 a 10 de julho, que foi o que foi mandado, tá? Nós já temos aqui algumas pessoas que colocaram, ó. Já tem aqui, ó. Daí você vem aqui, ó, lá no Regis, ó lá, Regis. Olha lá, tá lá o roteiro, ó. Tem do 9º ano e tem do 1º ano, que é o de vocês. Se vocês clicarem lá, ó, já vai estar aparecendo aqui a próxima atividade, ó, que é separado por semana, que é essa socialização que eu acabei de falar para vocês, né? Ó, lembra lá da questão C, ó? O processo de socialização se encerra quando as pessoas se tornam adultas? Exatamente, gente. Então eu preciso de verdade que vocês comecem a acessar o site do Benevenuto Torres. Lá, ali tem bastante coisa. Que não adianta, eu me sinto mal se eu dou aula para uma única pessoa e só aquela pessoa, apesar que eu tenho também algumas aulas que eu tenho dado, os meus alunos começam a divulgar o aulão, falar que isso está acontecendo. Gente, a nossa aula é para ser light, sabe? No sentido assim de só de encaminhar os exercícios. Vocês não se sentirem abandonados, solitários. Saber que se você tiver alguma dúvida com relação ao conteúdo que está sendo apresentado, pode mandar para mim a sua dúvida, né? Teve uma menina que falou para mim, mas não é de vocês não, né? Do 1º ano. Ela mandou uma mensagem para mim, falando, eu estou com dúvida, professor, de uma coisa. Eu mandei para ela um recado, né? Às 9 horas de tal dia, você tem lá um espaço para tirar dúvida. A nossa aula está acontecendo. Nem todo mundo vai ter? Todo mundo tem acesso, sim. Essa aula vai estar sendo colocada no YouTube. Esse link do YouTube vai estar nas salas, tá? Ele é para circular entre vocês. Todo mundo é para assistir as minhas aulas, tá? É ali que a gente vai tirar dúvida. Quando a gente assiste a aula do CMSP, né, que eu vou até demonstrar, foi dia 25, na última aula que a gente teve na quinta de manhã, às 9 horas, a aula, e à tarde teve a aula do CMSP. Elas falaram do quê? Justamente daquilo que a gente está falando, da socialização. Ela fala do menino lá que foi criado pelo cachorro, né, que o menino grunhia, né, e aquela interação, gente, é justamente para colocar vocês no rumo que é do entendimento, que é justamente perceber o mundo que te cerca, tá? E perceber principalmente o quê? Que esse mundo, ele não é só de construções individuais, não é o meu mundo. O seu mundo não é tão seu mundo assim. Ele é uma construção social, né? E cada cultura vai ter uma construção social de mundo diferente. Eu quero que vocês, primeiro, leiam o texto Socialização e Sociabilidade, que está nas tarefas anteriores, e tentem fazer os exercícios. Se vocês notarem, eu estou começando a colocar um único exercício, porque coloca na tua cabeça. Desculpa. Coloque na tua cabeça, não é a quantidade de exercícios, é a qualidade da sua reflexão é que vale, tá bom? E a gente vai se ver logo mais, aí vai acabar esse negócio de pandemia e a gente vai poder se ver e conversar. Eu queria colocar para vocês agora, por último,
essa aula que eu estou falando para vocês que é necessário vocês assistirem essa aula do CMSP. Eu até posto ela nos meios que eu tenho, tá? Mas é necessário vocês passarem a assistir ali, porque ali ele vai te dar a linha, né? Que a gente vai tá seguindo para conseguir tá falando da matéria com vocês, tá? Vou só apresentar essa aulinha para vocês. Apresentar essa aula para vocês, para a gente poder... Foi dia 25, né? Foi dia 25 a nossa última aula. Vamos ver aqui. Está quase. Vargas. Não. Eu estou olhando o mês errado até. Vamos ver. Aqui. Aqui. Usando os meios. Aqui. Vamos ver se é essa aula aqui que eu quero mostrar para vocês. A aula já está acabando, gente. Pode ficar tranquilo. Um minutinho só a mais, a gente vai... Aqui, achei ela. Eu quero partilhar ela com vocês. Com certeza não. Com certeza não. Eu só quero que você faça uma reflexão, né? Hoje a gente vai ter aqui a nossa aula. Ó, vamos dar uma olhada aqui. Vou estar aqui junto com a professora. Essa aula que aconteceu no dia 25, tá? Ela está falando justamente do assunto que eu estou falando aqui com vocês. Eu preciso que vocês assistam essa aula. Para a gente poder avançar, tá? Para vocês começarem a anotar, falar, poxa, o Regis, ele está falando da mesma coisa que aquela mulher está falando. Que nós somos seres sociais, que nós gostamos de viver juntos, que nós fazemos isso há muito tempo, para falar também que quando os bebês nascem, o mundo já está dentro de uma configuração, um conjunto de leis, um conjunto de regras, de costumes, de valores, possui uma cultura, né? E essa cultura, ela é ensinada. Olha lá, a cultura, ela é ensinada, tá? É nesse sentido que eu estou tentando ao máximo levar vocês para esse entendimento, tá bom? Seria, assim, muito bom se vocês, de uma forma ou de outra, tentassem ter contato com essa matéria, para que a gente pudesse realmente, assim, interagir, tá bom? Eu vou, a partir de agora, deixar com vocês. Eu queria saber de vocês se alguém tem alguma pergunta. Perguntaram se tem número máximo, número mínimo de linhas para estar vendo, porque vocês vão ver o filme. Depois, na próxima semana, a gente vai comentar esse filme, tá? O que vocês perceberam? Eu quero que vocês assistam o filme e anotem alguns aspectos que remontam o quê? Da necessidade do convívio social, né? Eu quero que vocês analisem o comportamento do Nolan, né? O nome dele é Nolan. Quero que vocês analisem o comportamento dele, né? Da necessidade dele não perder o vínculo social, sabe? Ele perceber que ele está realmente ficando doido porque ele está sozinho, né? E ele perceber isso faz parte do entendimento que eu quero que vocês tenham, tá? Então, eu aguardo vocês a próxima semana, tá? Quero, antes de tudo, saber se alguém tem alguma dúvida, gostaria de falar alguma coisa. Tem alguém aí que queria falar alguma coisa? Tá aberto para poder falar, para poder interagir. Se tiver alguma dúvida, é agora que é a hora. Vai! Já! Tem alguém aí? Dá até medo disso, hein?
Quando ninguém fala nada, ou compreendeu tudo, ou não compreendeu nada. Não tem, professor. Valeu, Juan. É isso mesmo. Não tem, não tem. Não vou ficar colocando coisa na tua cabeça se não existe, tá? Mas é mais do que necessário. Beleza, Helena? Muito obrigado pela aula, Regis. Beleza. O que eu preciso de vocês é que vocês interajam, tentem fazer as atividades e mandem para mim. Agora eu vou falar para você, você acha que dá para abrir tudo que vocês mandam e conferir coisa por coisa? Tudo que você mandou, eu vou conferir quando voltar a aula. Quando voltar a aula, eu vou conferir um por um. A gente vai ter que retomar todo esse assunto com as pessoas que não tiveram acesso. O importante é que você esteja fazendo, esteja tirando as dúvidas com relação ao que está acontecendo, para quando voltar você conseguir caminhar. Tá? E a gente não pode parar, tá? Eu não quero que vocês se sintam sozinhos, eu estou aqui, qualquer coisa é só me ligar, eu atendo pelo Facebook, atendo pelo e-mail, atendo por código de fumaça, né? Se você me encontrar na rua, pode me parar também, apesar que você não vai me encontrar na rua, né? Estão em fase de pandemia e isolamento social, e eu, como sociólogo, sei o que é isso, né? Então, eu quero que vocês tentem interagir com a matéria, tá bom? E eu estarei aqui sempre à disposição. Queria agora me despedir de vocês, tá? Assistam o filme, façam o exercício, vai lá no site do Benê. Vai no site do Benê, que lá tá muito mais fácil você achar tudo que você precisa. Vou passar de novo o endereço da escola, hein? Ó, você pega isso daqui, você vai pegar isso daqui, e vai pegar isso daqui e vai clicar em cima e, ó, tá de boa. Você vai chegar lá e vai conseguir. Ó, esse daqui que eu tô mandando para vocês é o endereço do site da escola. É claro que eu vou ver se eu consigo com vocês depois, ver se eu consigo, como se diz, encurtar o nome, né? Tem um encurtador de endereço que fica bem curtinho. Você faz se você estiver usando o computador, faz lá um atalho, né? Clicou em cima, você já vai direto para ele, tá bom? Pessoal, abraço a todos. Fico muito contente de vocês terem comparecido à minha aula e divulguem a minha aula, tá bom? Tchau, pessoal.